Olá! Sobre a última enquete que eu fiz no Instagram, foi a seguinte. Tem uma chapa dobrada de 300 milímetros por 3 milímetros e a gente vai dobrar essa chapa de alguma maneira. Qual formato vai ter a menor esbeltez possível? Okay? Tá? Por quê? Porque a gente vai ter várias opções quando a gente vai pensar, por exemplo, uma estrutura metálica, por exemplo, e eu tenho um perfil, digamos, vou fazer um perfil especial. Quanto menor for a esbeltez, tecnicamente mais eu consigo aproveitar do material se ele está comprimido. E, tecnicamente, esbeltez, ela vem diretamente do raio de giração. O raio de giração vem da inércia, e a inércia também é a rigidez da estrutura. Ok? Se for uma peça flexionada. E daí a pergunta é, desses materiais aqui, ó, tá? Dessas opções, eu posso fazer uma cantoneira, eu posso fazer um U simples, eu posso fazer um U ou um Z enrijecido, tá? Ou seja, a cantoneira é um L, tá? A gente chama de cantoneira, tá? Em inglês eles chamam de ângulo, né? Angle, no caso, ângulo, ok? Mas tem um L, tecnicamente. Se for dobrado, o nome correto é L, mas você sabe que uma cantoneira é mais comumente conhecida, tá? O U simples, ou seja, eu faço um formato de U, né? Uma base e duas dobras. O enrijecido, ok? Onde eu pego a mesa e dobro de novo e eu faço um formato de quase um círculo, digamos, é tipo como se fosse um tubo, só que aberto, uma das faces, né? Ou a cartola, que a cartola é dobrada para fora, certo? E daí a pergunta é, qual desses casos eu consigo a menor esbeltez? Ok? Lembrando que a esbeltez é sempre no pior eixo, né? Porque uma peça, quando vai flambar, ela sempre flamba no eixo fraco, não sempre x e y, sempre no eixo fraco. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Bom, eu fiz o seguinte aqui, ó, vamos lá, tá? Primeira coisa que eu fiz, eu peguei uma cantoneira, tá? Considerei esse ângulo de dobra, a gente tem o formato exato, né? É uma cantoneira de 300, né? E, na verdade, de 300 e 3 milímetros é só para a gente ter um número, tá? Porque não importa, se fosse chapa de 2, se fosse uma chapa de 400 milímetros, qualquer outra coisa, o princípio é o mesmo, ok? Isso aqui é só uma questão de possibilidades, no caso do formato da peça, pelo tamanho da chapa, mas aqui todas essas peças são possíveis de dobrar, e mesmo se fosse uma chapa mais fina, uma chapa menor, uma chapa maior, esse princípio vale igual. Então vamos lá, eu só coloquei 303 mm só para ter uma ideia, tá? Bom, se eu fizer uma cantoneira e de um chapa de 15, vai dar 153, 153, por causa da curva, ela vai acabar tendo digamos, uma dimensão ali levemente maior, ok? É o ganho de dobra. Mas a questão é, essa cantoneira chega com um raio de giração, isso aqui está tudo em centímetros, 4.899, ok? Então eu tenho um raio de giração relativamente considerável nesse eixo, tá? Só que o problema da cantoneira é o seguinte, cantoneiras, qualquer peça sempre flamba no eixo fraco, e o eixo fraco da cantoneira é a dimensão que ela tem a menor seção. Então se eu pegar essa mesma cantoneira, virar ela 45 graus, o que vai acontecer é que o raio de giração, digamos, a altura dela como um todo vai ser só 106, não vai ser 153, percebeu? Pois é, esse que é um ponto que a gente vai ter como crítica em cantoneira, que ela tende a flambar para cá. Por quê? Porque quando a gente pensa ela 45 graus, ela tem uma altura pequena, tem só 106, mas ela acaba tendo uma largura maior, então ela tem o eixo forte dela é 45 graus e o eixo fraco, digamos, é o outro 45 graus, 135 graus no caso, tá? Mas ela vai flambar perpendicular esses eixos aqui. Então aqui tem 216, aqui tem só 106. Tá? Essa é a nossa cantoneira 1. Agora, e se eu fizesse um perfil U? Primeiro eu vou demonstrar tipo, um perfil U largo, tá? E com certeza esse perfil vai ter um raio de giração bem elevado num eixo, né? Então ele vai ser muito difícil flambar perpendicular ao eixo X do eixo Y, de maneira que no eixo Y eu veja deformando. Então se eu estou aqui embaixo, ele não vai deformar para os lados, né? Mas se eu estou olhando daqui, ele vai ser bem fácil flambar para cima e para baixo, porque ele tem uma altura pequena, tá? Mas eu posso dar uma otimizada nesse perfil e, digamos, fazer um perfil U bem alto e estreito, ok? Com essa seção aqui, claro, eu fui otimizando até encontrar a seção exata, mas com essa seção aqui, ó, eu chego a um raio de giração de 3.7 em todos os eixos. Na perpendicular ela é maior, porque a menor dimensão que ele vai ter vai ser em x e y. Ok? Então, você tá, mas aqui tem 3.7 e aqui tem 3.05. Então, o perfil U vai ganhar da cantoneira. Agora vem a questão. Primeiro, quando for dobrar, uma prensa vai bater daqui, ó. Tá? Uma prensa vai bater nessa posição, porque a chapa está reta, ela vai ser empurrada e ela vai dobrar. A chapa está reta, empurrada, ela dobra. Ok? Tá? O problema disso aqui é o seguinte.
Quando dobrar um lado, o outro lado vai ficar impossível de dobrar. Ok? Esse que é um problema que a gente tem em um perfil U. Então, na prática, esse perfil aqui sequer é possível. É um perfil U para ser dobrado sem dificuldade ou sem um maquinário especial. Se for pensar a dobra padrão comum, né, no maquinário que bate e gira 90 graus, né, chapa estrutura metálica leva classe especial, mas nesse caso aqui eu quero ele mais largo do que alto. Tá? Esse é um pepino do perfil U. Ok? Então esse raio de geração aqui é só uma teoria, na prática não vai conseguir isso. Tá? Vamos para o perfil enrijecido. Peguei um perfil inverso, fiz 200, fiz um 150, só para demonstrar um exemplo, né, do que é comum, e depois fiz outro otimizado. A questão é, o perfil genérico, um genérico, né, ele vai ter um raio de geração maior, não porque ele é mais alto, não porque ele tem a dobra, né, mas porque ele é mais estreito e mais alto, porque ele tem mais material no topo. Tá? Mas esse mesmo perfil U, se tivesse 150 e uma altura maior, seria mais rígido ainda em Y. Okay? A questão é que a gente consegue um raio de geração alto em um eixo, né, quase 6, mas o eixo fraco é 2.4, ele flamba sempre no eixo fraco. Tá? Se eu otimizar, pensando justamente naquela dobra, ok? Analisando essa questão aqui, ó, da dobra, eu consigo bater aqui e dobrar. Vai ficar apertado, mas eu consigo. Tá? Cheguei ao máximo que a gente consegue aqui e de, claro, consigo um raio de geração, na prática, de 3,17. Ok? Então, tecnicamente, esse perfil que está ganhando só não é possível ser fabricado, ou esse aqui, o enrijecido. Agora a gente vai para a cartola. Bom, eu peguei o mesmo enrijecido aqui, ó, e eu só fiz a dobra para fora, em vez de dobrar para dentro, e eu criei uma cartola. Por que a gente chama de cartola? Na verdade, cartola fica mais óbvio por esse formato aqui, ó, tá? Mas se eu girar isso aqui, ó, 180 graus, a gente pode ver que ele tem o formato de uma cartola. Okay? A questão é, o raio de giração aqui, ó, quando eu dobro para fora ou para dentro, tá? No eixo Y é o mesmo. Só que no eixo X é maior. É o perpendicular ao eixo X, no caso, né? Mas ele vai ser mais fácil de flambar para cá, mas mais difícil de flambar para cá. Vai ser mesmo a dificuldade de flambar para cá. Para cá ele vai ser um pouco mais difícil porque eu tenho mais material na borda, ok? A gente perde o W, ok? Mas tecnicamente ganha resistência, tá? E como ele dobra para fora, eu consigo fazer ele mais alto, eu consigo fazer ele, ó, vou mostrar aqui, ó, mas agora não vou bater mesmo, fazendo ele quase só com 100 milímetros de largura, né? Mas assim, o raio de geração é só 3,33, ok? Eu não consigo muito mais que isso, tá? Eu vou aumentar a aba, se eu aumentar a aba, ou eu vou ter que diminuir aqui embaixo, ou vou ter que diminuir aqui, e daí eu vou perder resistência, ok? Então o ideal é uma dobra pequena mesmo. Questão seguinte, raio de geração tipo 3,33, tá? O que é maior do que todos os outros, tecnicamente, tá? Então a resposta certa vai ser cartola, tá? Agora tem uma questão. Eu fiz um exemplo também de um tubo, porque uma pessoa me mandou mensagem falando, Gilberto, o melhor é um tubo. O tubo tem mais material, todo o material tão longe do centro mais. E a questão é, apesar do tubo ter todo o material longe do centro, né? E o tubo ter outras propriedades benéficas e o tubo ser a melhor seção possível para compressão, ele não tem o maior raio de geração. Ok? Tá? Você me dizer, tá, mas a princípio é cartola. Só que eu fiz a enquete e a resposta não foi cartola. Pois é. Por quê? Qual que seria a resposta correta, tá? Qual que é a maneira que a gente mais consegue maximizar um raio de geração, ok? E esse é um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo, que é o quê? Bom, vamos primeiro imaginar, se eu quisesse só raio de geração, lembrando que raio de geração é a raiz quadrada da inércia sobre a área, né? Se eu quisesse um perfil o mais rígido possível em um eixo apenas, tá? Só de uma seção de viga, por exemplo, tá? Muita gente vai pensar, o melhor formato para flexão é o formato do perfil I, porque o perfil I tem uma resistência, tudo mais, ele tem bastante material nas extremidades, então ele tem uma digamos, é a melhor inércia possível. Na verdade, não, né? Se eu quero uma grande rigidez, por exemplo, vertical, o que eu faço? Eu faço uma barra chata vertical. A barra chata vertical é a peça que tem a maior inércia vertical. Tem problema de flambagem lateral com torção, tem outros problemas, mas se a gente for pensar em inércia, em rigidez vertical, uma barra chata é a melhor opção possível, tá? Uma barra chata tem muito mais inércia do que o perfil I, que gasta chapa tanto na vertical quanto na horizontal. Okay? Tá? Tanto que um perfil I, você tem duas possibilidades de perfil I. Um perfil mais largo e baixo, um perfil mais alto e fino. O perfil mais alto, né, vai ser sempre mais eficiente para flexão. Por quê? Porque ele está gastando mais chapa na vertical. Ok? Para buscar eficiência na flexão e eficiência na inércia.
tá? Então, por que que a enquete, né, eu vou Ctrl Z aqui, ó, mas por que que a enquete que eu demonstrei, tá, respondia que, então, vou dar Ctrl Z aqui, ó, respondia que o mais eficiente era a cantoneira. Por que isso? A gente claramente acabou de ver que esse raio de direção aqui teoricamente eu consigo maior se é a próxima cartola, né? A cartola vai conseguir quase a mesma coisa. Um tubo até um pouquinho mais, porque como ela tem a base reta e tudo mais, ele consegue aproveitar melhor, apesar de ter desvantagens, tá? Por que isso? O motivo disso é que a gente não está limitado a 90 graus, ok? Tá? Então aqui eu quero demonstrar uma próxima possibilidade, ok? Onde eu tenho um raio de geração maior, uma cantoneira, com um ângulo de 60 graus. Vocês sabem por que ela de uns internos de 60 graus? Por quê? Porque o problema da cantoneira, vamos lembrar o problema da cantoneira aqui, ó, é que quando ela está assim, ó, ela vai flambar para cá, onde a altura aqui, ó, é pequena. Ela tem só 106, enquanto que na largura ela tem 216. Se eu tenho essa cantoneira aqui, ó, tecnicamente aqui, ó, se eu puxar uma terceira linha para cá, né, claro, uma linha teórica, né, mas eu criei um triângulo equilátero, ok? Então ela tem a mesma largura aqui, talvez não seja exatamente a mesma por questão de espessura, tudo mais, questão de borda, tudo mais, mas vai ser próximo de 150 milímetros por todos os eixos, ok? Essa cantoneira não tem um sentido, ela tem o mínimo vai ser 3.745, mas é um raio de geração muito maior. Tá? Agora você tá, mas como que eu ia saber isso, Gilberto? Como que eu ia saber que a questão da cantoneira era mais eficiente? Tá? Eu tenho que fazer 15 possibilidades diferentes, imaginar? Não! Isso é uma pergunta que um engenheiro consegue olhar e em 10 segundos saber a resposta. Ok? Por quê? O que é o raio de geração? A é a raiz quadrada de inércia sobre a área. Correto. Mas o raio de geração, lembrando que a inércia é a área vezes a altura ao quadrado, tá? Ele é a altura de uma peça. Porque isso que é o raio de geração. Tá? E a pergunta na prática que eu estava fazendo era o seguinte: qual formato você consegue a maior dimensão, ok? O mais largo possível, ok? Com a mesma chapa. Tá? Ou seja, qual que é eu preciso fazer uma chapa, vou pegar uma chapa, eu quero fazer com que ela precise encaixar no maior quadrado, maior círculo possível, né? Como que eu consigo fazer o máximo disso? E a resposta é simples, uma linha reta para cada eixo. E essa é a questão, porque se eu tenho uma linha reta para cada eixo, claro, perpendicular aqui para aproveitar ao máximo, né? Mas eu estou percorrendo a maior distância. Vamos lembrar aquela questão, né? Que a distância mais rápida entre dois pontos é uma linha reta, ok? Tá? Ah, mas se eu fizer um formato cheio de curvas, ok? Com formato cheio de curvas, ele fica mais compacto, ok? Ele não vai ganhar questão de máximo de raio de geração. Entendido essa questão? Beleza. Agora outra pergunta. Se quanto maior o raio de geração, menores BOTs, e quanto menores BOTs, maior a resistência de compressão, por que cantoneira é um lixo na prática? Porque a cantoneira aqui ela deu uma resistência, um raio de geração pesado. Por que a cantoneira é um lixo na prática? Ok? Tá? Porque a cantoneira, você vai pensar, nossa, a cantoneira ela deu maior raio de geração, deve ser excelente para compressão. Não, ela é um lixo para compressão. Por que isso? Bom, nós temos alguns motivos, tá? Mas a questão é, primeiro, nessa hipótese aqui, a gente está pensando puramente no raio de geração da flexão global da peça, ok? Tá? A dificuldade da peça flambar com uma régua como um todo. Mas, qual dessas peças aqui tem a maior aba solta? A cantoneira, ok? A cantoneira tem uma aba de 150 milímetros. A esbeltez local dessa cantoneira é pesada, ok? E esse é um problema que a gente tem em cantoneiras. Ela tem só uma dobra, né? Na verdade, se for aqui 151, 153 é praticamente a mesma coisa, tá? Mas ela tem só uma dobra, então, por consequência disso, ela vai tender a flambar. Ó, essa parede reta como um todo pode flambar localmente, ou seja, a desvantagem de uma cantoneira, e daí não importa se o ângulo é 90 ou 120 graus e tudo mais, né? A desvantagem de uma cantoneira não é que ela flamba global, ok? Não é que nem uma régua que
você olha uma régua de lado e ela flamba para cá. Não, ela flamba local, ou seja, ela abre para fora, ok? Ela não fica com o formato bonitinho de cantoneira. Por quê? Porque ela é uma chapa reta muito longa, ok? Quanto mais longa a chapa, maiores BOTs e dessa chapinha interna aqui, ok? Tá? E é por isso que na prática, perfis como, por exemplo, o enrijecido, perfis cartola, são muito mais eficientes na prática, porque eles não têm nenhuma parede grande, ok? Aqui tem uma parede de 150 milímetros, correto? Tá? Eu vou para esse perfil, por exemplo, cartola, ó, a maior parede é 100, só que essa parede 100, ela está equilibrada dos dois lados. Essa parede aqui tem 92, mas ela também está enrijecida no topo e aqui na base, ok? Essa cartola aqui também, tá? Tem 150, mas enrijecida dos dois lados, ok? Então, esses perfis aqui têm uma distância menor de qualquer ponto até a quina, né? E tendo mais quinas, a gente consegue mais pontos rígidos, que impede a flambagem local. E claro, né? Um tubo, todo tubo é uma curva, né? E a questão é, se eu for buscar o maior raio de giração, eu quero uma chapa reta longa, mas se eu quero buscar a maior resistência como um todo, no perfil como um todo, não quero ter nenhum ponto frágil, eu quero o máximo de dobras possível. O tubo é circular, então é difícil de flambar, ok? Pega uma régua e aperta, pega uma caneta e aperta, você não vai conseguir apertar a caneta, tá? Não vai conseguir flambar a caneta. Por quê? Porque ela tem formato de tubo, o material ali está muito eficiente, não tem o mesmo raio de giração, a gente tem próximo, a gente não tem 3.7 aqui, mas a gente tem 3.3, é próximo, e daí essa perda compensa eu estar usando um material com formato muito mais eficiente, tá? Essa é a primeira questão. Agora, a outra questão é o seguinte, por que cantoneira é um lixo na prática? Ok? Porque não tem cantoneira de 300 por 3 milímetros. Ok? Cantoneira pequena, laminada, já é vendida com 3.2. E a maior parte das cantoneiras usadas são laminadas. Ok? A menor espessura dela é 1/8, ou seja, 3.2 milímetros. Consequentemente, entra a questão que eu não vou conseguir fazer os mesmos 150 aqui, ó, se eu preciso de uma chapa grossa. Tá? Se eu tivesse uma chapa fina, a chapa de 2 milímetros, talvez tenha 150 em vez de 151 aqui, porque afinou um pouquinho a chapa. Mas, se eu estou falando de uma cantoneira onde a maior cantoneira que a gente tem de 1/8 é de 50 milímetros, para ela ter bastante material próximo da dobra, ok? Por isso que ela é feita assim. Tá? Não faria sentido fazer uma cantoneira, sabe, de 4 polegadas, uma chapa 1/8, porque ela teria risco de flambagem local ali, ela teria risco de abrir, porque ela é um lixo na esbeltez local de cada chapa. Tá? As cantoneiras são feitas compactas para conseguir aproveitar bem aquele material, só que daí elas têm um raio de giração pequeno, porque elas são muito compactas. Eu quero uma peça que ocupa uma grande área. Tá? Esse que é o motivo que a cantoneira acaba sendo lixo, apesar dela gerar o maior raio de giração. Ok? Tá? Isso, na verdade, essa pergunta aqui eu baseei de um aluno que chegou para mim e fez essa conta aqui e descobriu que realmente a cantoneira tem maior raio de giração, e daí perguntou, nossa, por que a gente vai modelar e eu tenho aula, tipo, no curso de metálicas eu tenho aula explícita dizendo, não use cantoneira. Tá? Tem uma aula chamada Por que cantoneira não deve ser usada em treliças, de diagonais treliças. Tá? Justamente por causa disso. Claro, se for uma cobertura de uma garagem ali de 50 metros quadrados, onde de qualquer eu quero só um material mais fácil de comprar na cidade, talvez não seja problema. Mas uma cobertura grande, cantoneira, é um lixo porque vai ser muito mais caro do material. Tá? Se vai gastar 500 kg de aço, 50 kg de aço a mais não é muita coisa. Se vai gastar 5 toneladas, 10% a mais é muita coisa. Percebe? Quanto maior a quantia total de material, maior um erro de 10% acaba sendo um problema considerável, e cantoneiro muitas vezes erra por bem mais que 10% na hora das peças. Entendido essa questão? Além disso, se a gente for pensar nas outras possibilidades, né, que não é só compressão, né, eu tenho que suportar... Tração não importa, tração qualquer peça vai ter praticamente a mesma resistência. A seção tem a mesma resistência, né? Não peça, mas qualquer seção de área equivalente vai ter praticamente a mesma resistência na tração, desde que o material seja o mesmo. Na flexão, a gente tem a questão que a gente quer uma seção com grande raio de giração, mas compacta. Okay? Por isso que o tubo é tão eficiente, porque ele ocupa menos que 100 milímetros e consegue o mesmo raio de giração da cantoneira, que ocupa 150. Okay? Quase o mesmo, não mesmo, mas quase o mesmo. Por isso que o perfil enrijecido é muito mais utilizado para flexão do que a cartola.
Por quê? Tá claro, o cartola ainda pode ser usado em pontos, muitas vezes até feito vigas de pontos, né, com laje de concreto em cima, que daí gera uma sucessão tubular, né? Mas a questão é, uma cartola, ela é fraca horizontalmente na questão de flexão nesse eixo aqui. Ela tem um pouco material na borda, ok? Eu quero muito material na borda e pouco material no meio, é assim que a gente ganha raio de giração com uma peça compacta, tá? E tudo isso são critérios de como escolher a estrutura metálica ideal, tá? Como escolher a seção ideal, tá? E esse critério aqui, se ele escolher de maneira errada, né, se não pensar adequadamente, é uma das coisas que gera uma estrutura metálica incrivelmente cara, onde o fabricante olha e pensa assim, nunca mais vou contratar esse engenheiro, tá? Porque a estrutura metálica ela é determinada baseado em quantos quilos vai gastar, ok? O aço ele é o material mais caro que a gente tem, e mal bem, quando a gente vai pensar em estrutura metálica, o peso é a principal questão. Claro, desde que encaixe no arquitetônico e tudo mais, né? Mas uma estrutura mais leve com o mesmo tipo de estrutura sempre vai ser benéfica. Não é igual ao concreto, por exemplo. Teve uma obra que gastou 2 metros cúbicos a mais, mas ele não monta de forma. Compensa? Ok, agora em metálica a gente não tem tanto isso. Ok? E é uma questão que, sendo um material caro, ele tem que ser muito mais otimizado. Ok? Se você quer ver na prática essa questão de como otimizar, planejar, entender como otimizar e ver eu fazendo um projeto do início ao fim de estrutura metálica, eu tenho curso de metálicas, ok? E no curso de metálica avançado, inclusive, eu tenho um módulo justamente de otimização de grandes vãos, ok? Otimizando estruturas ao máximo, ok? Onde demonstro vários outros conceitos além desse, de maneiras que a gente pode otimizar e evitar problemas de custo excessivo que muitas vezes são feitos quando é planejado incorretamente a estrutura, quando não se pensa na propriedade exata, não se pensa como que a gente maximiza a resistência de cada peça e como minimizar o peso de cada peça, beleza? Tá? Mas por enquanto seria isso. Todos os meus cursos vão estar no link que eu deixo como texto em um dos meus lados aqui, também está na descrição desse vídeo, ok? E por enquanto seria isso.